Vamos lá, Brasil. Telefone liberado, 2578-6000, WhatsApp 953970461. Pode mandar sua pergunta, porque agora nós vamos falar de um assunto sério e que eu sei que muitas pessoas têm curiosidades, a gente às vezes não conhece, não entende, não sabe o que é, os Illuminati, né? E eu estou recebendo hoje o Rubens Sodré, que é idealizador do canal Verdade Oculta, e o Silvio de Freitas, apresentador do Verdade Oculta. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Primeiro, eu gostaria que vocês explicassem quem são os Illuminati. Passo a palavra ao precursor do assunto no Brasil. Já há um bom tempo atrás, por volta de 1888, algumas famílias mundiais que brigavam pelo poder e brigavam entre si, resolveram se unir e compartilhar entre eles o que existe no mundo, ou seja, os países, as riquezas dos países. E até hoje eles estão aí certamente compartilhando esse domínio, esse poder mundial, Nani. E por que é tão segredo, que todo mundo tem curiosidade, mas ninguém consegue entender a nova ordem? É uma nova ordem mundial? É o que eles planejam. Na verdade, você fala do governo das sombras, né? Um governo que está por detrás do governo. Um governo que comanda pelo poder do capital e aí, é claro, assalariam pessoas nos países para poder se candidatarem a cargos públicos, cargos políticos e, com isso, preparar o software, que são as leis, para que, tipo um drive de um computador, né? Preparam as leis no país para poder acomodar esse grupo através das empresas, Nani. Eles dominam os países. É um domínio total? Porque o governo da sombra, como diz, que ele está sempre muito antes de todo mundo. Diz exatamente. É considerado o quê? Os Illuminati são considerados? É uma religião? É uma seita? O que é considerado para a gente entender? É um grupo de pessoas, na verdade 13 famílias, que, vamos dizer, trabalham com conceitos físicos, humanos e também no âmbito místico e espiritual, através do que se conhece como satanismo, né? Adorações a divindades antigas. Desde 1888? É, por aí. Por aí. E no Brasil, desde quando você conhece, por onde você conheceu? O Brasil, aqui em São Paulo, muito especialmente, ele foi praticamente fundado pela Bruxa Paulista, não sei se você ouviu dizer. Bruxa Paulista? Não. Bruxa Paulista é um grupo de pessoas que vieram da Bavária para cá e vieram para fazer mineração. Desenvolver um trabalho de mineração, de buscar minérios aqui na região. E essa família, ela se estabeleceu aqui em São Paulo e trouxe para cá ramificações dos Illuminati, acoplados a outra ramificação também bastante conhecida hoje, que são os maçons, a maçonaria, a franco-maçonaria. Da maçonaria a gente conhece um pouco, né, bastante. E porque eu quero entender se os Illuminati também é fechado como a maçonaria só para os homens, porque a gente escuta que também é um universo muito só dos homens, ou mulheres também fazem parte dos Illuminati? São famílias, neste caso, são 13 famílias que dominam todo o planeta, vamos dizer assim, e que se reúnem também em sociedades secretas, das mais diversas, não só a maçonaria. A informação que se tem é de que é o 33º grau da maçonaria, a qual eles estão inseridos. E mulheres fazem parte dos Illuminati? Famílias também tem mulheres nas famílias, né? Você vê... Porque sempre separam, né? Falam que não e alguém me falou outro dia que sim, que mulheres agora... Das sociedades secretas, cada um tem as suas normas. Agora, do domínio mundial, certamente essas mulheres fazem parte. Existe um domínio mundial, né? Existe. Através da economia. Na economia está todo mundo dentro, né? Exato. E a gente se escuta muito falar dos Illuminati, que é um poder soberano, né, gente? Que está acima de tudo, né? Que domina o mundo em todos os sentidos. Na área artística, outro dia um cantor dos Estados Unidos falou e todo mundo meio, né, ficou meio assustado. Falou, nossa, fulano de tal, X pessoa, X faz parte, é um Illuminati. Isso é verdade? Você teve conhecimento? É verdade, é verdade. Os Illuminati são muito empurrados para a teoria da conspiração, né? São teóricos, eu e o Rubens somos malucos e etc e tal. Mas a gente é muito antigo, não tem nada de maluco nisso. É só estudar, né? Se a pessoa pesquisar, já vai saber. Exatamente. Então a gente começa a mostrar os desdobramentos das ações dos Illuminati, da nova ordem mundial, uma única religião, a própria Europa, né? A União Europeia,
China negociando com Rússia e tal, e tudo vai concluir para uma coisa só. Né? Qual que é o objetivo maior? O poder, o controle, né? O controle absoluto das pessoas e a diminuição da população. Porque nós, para eles, somos um problema. Eles não nos veem como consumidores. Né? Olha, eles vão consumir, não, eles veem como um problema, como lixo, como gado. Nós somos tratados de cima para baixo. E quando eu falo todos nós, somos todos nós. Né? Sério? É verdade. Você vê, às vezes, as guerras, as guerras sem sentido que você recebe. Por que tá a guerra? É pela religião? É pelo quê? É pelo território? Ela é sem sentido porque ela é manipulada. Né? Então a gente recebe a informação fatiada. E essa informação acaba deixando as pessoas sem entender e é para o gado a informação. Né? Então o gado não entende. Você discutir hoje com uma pessoa comum sobre a guerra da Síria. Por que existe? Ela não vai saber te responder. E o Jornal Nacional e todas as emissoras, exceção a Rede Brasil, elas não vão explicar para você o que acontece lá. É interessante isso. A gente que procura fala notícia, informação... mas não explica a fundo, Exatamente. Né? Ó, toda vez que o telefone tocar, tem alguém de casa querendo falar com vocês. Cuidado. Pois não, pois não. Alô? Alô? Oi. Com quem falo? Boa tarde, Felipe. Tudo bem, Felipe? Tá falando de onde? É São Paulo, capital. Bem-vindo. Quer fazer uma pergunta? Isso, eu queria fazer uma pergunta para o Rubens. Sim, por favor. Boa tarde, irmão Rubens. Boa tarde, irmão. Eu queria fazer uma pergunta sobre a calamidade que vai ter daqui a 4 anos. Eu queria saber um pouco mais sobre isso. Pegou no osso aí, viu? O que acontece, ô Nani, Calamidade o quê? amigos? Na Grande verdade, calamidade. eu prevejo, Grande Nani, calamidade. Grande calamidade. eu prevejo um caos social sem precedentes na história do mundo para 2023 ou por volta de 2023. E eu tenho chamado de grande calamidade. Será algo que vai convergir para uma revolta popular sem precedentes, mas não exatamente contra o Estado constituído, nem contra, vamos dizer assim, a elite dominadora, mas uns contra os outros, pessoas. Por quê? Por conta da necessidade, da falta de espaço, de trabalho, por falta de alimentação, tudo isso devido a uma revolução que está ocorrendo neste momento, que é chamada Indústria 4.0, através de inteligência artificial, através de blockchains, através de internet das coisas, você entende? Tecnologia 5G, tudo isso vai... tudo isso vai tirar muitos empregos, já agora, a partir de agora. E as pessoas não terão empregos. É o desespero. E vão cair no desespero. E o próprio Estado vai fomentar isso, porque existe um comando maior fora do Brasil que quer a redução populacional, Nani. E qual que é o papel fundamental da mídia nesses planos, gente? Então, nós tivemos um exemplo recente, muito claro, sobre a greve dos caminhoneiros. Sim. Então, se você não tem a informação da mídia, você não sabe lá que um cidadão comum entrou em briga por causa de um litro de gasolina ou que o outro tentar matar o outro. Aqui, né? Então, a mídia, ela acaba automaticamente estimulando, como estimula a violência. Isso é uma realidade. Uma vez que sai na televisão, vamos falar, que aparece na mídia, aquilo ali desencadeia um monte de mentes que pensam a mesma coisa e nunca teve coragem. Então, o papel da mídia é fundamental para esse tipo de coisa. Então, a greve dos caminhoneiros, para quem não sabe o que é grande calamidade, nós estávamos falando de combustível. De combustível, em seguida de alimentos. E você viu o que aconteceu. 7 dias foram suficientes para criar o caos no Brasil inteiro. Você imagina já começar pelo alimento. Você ir no mercado e não tem como comprar comida, água, não tem nada. Então, ou seja, isso vai ser estimulado nos grandes centros. Os grandes centros não é o Estado contra o povo, e sim o povo contra o próprio povo, estimulado pelo Estado. Então, ou seja, qual é a nossa sugestão? Vai para longe, vai para lugares que você possa se afastar. A gente estimula o plano B, né? A gente estimula o plano B. Qual é o plano B? O plano B. Pode ser contado ou não pode? Pode. Você faz um seguro de carro para quê? Para bater o carro? Não. Para ele ser roubado? Não. É um seguro. Então a gente estimula o pessoal a ter um plano B no meio do nada. Vai lá e deixa lá. Se você precisar, você tem como... Nem fala para ninguém que você tem aquilo. E se isola lá. É isso que a gente tem estimulado, você ter um plano B. E não é uma coisa que custa $1 milhão. É uma coisa fácil de você conseguir e você ter um canto lá. Os Illuminati são unidos? São. Porque tem o poder. Extremamente unidos. Isso que eu quero saber. Quem faz parte? São escolhidos
Como que é para fazer parte, para ser um Illuminati? Na verdade, a junção já foi feita há tempos atrás e você tem hoje as dinastias dessas famílias. Você não tem famílias novas ingressando. Não é um grupo social, um grupo religioso. É um grupo de domínio do mundo. Eles dominam através das empresas. É o modo mais fácil. E dos bancos também, né, Rubens? Os bancos. Os bancos internacionais. Você vê que o Brasil deve muito. Deve a quem? Deve a outro país? Qual? Se todos devem. Devem a famílias. É JP Morgan, é Rothschild, são os bancos. Rockefeller, são os Goldman Sachs da vida. São essas pessoas que têm a economia toda nas mãos, sabe, Nani? Nossa, a gente ficaria horas aqui, mas já tem mais alguém tentando falar com vocês, hein? Alô? 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 Oi, Com quem falo? é a Laurinda aqui da Vila Matilde. Bem-vinda. Pode fazer a sua pergunta. Laurinda da Vila Matilde. Sim? Faz a Muito pergunta. bem, olha, estou feliz com o seu programa, adoro, assisto todos os dias, informativo, meus parabéns. Obrigada, meu amor. Você quer fazer uma pergunta? Eu gostaria de fazer a pergunta assim, está informatizado tudo. Então, eu gostaria de saber assim, a máquina está tomando conta de tudo? As máquinas, nós vamos ficar sem emprego? Porque o que eu vejo assim, é só robô, e a população fica como? Sempre o trabalhador se virou, né? Quando inventaram ou criaram, aí, ou trouxeram para a agricultura o trator, por exemplo, os camponeses perderam o emprego, mas vieram para a cidade, trabalharam na cidade e trabalham em construção civil, ou dão o teu jeito. Agora, quando a questão não é mais tirar as pessoas do campo, como foi nesse projeto antigo do próprio David Rockefeller, chamado Revolução Verde, nos anos 40 para 50, como agora é algo nas próprias cidades, as pessoas não têm mais para onde ir. O certo é que não vão ter emprego, a sociedade vai ficar socialmente achatada e a violência vai se ampliar, como hoje em Honduras, nós ouvimos lá falar das questões que já existem lá em Honduras, com o pessoal indo em direção aos Estados Unidos. E é claro que as pessoas procurarão recursos nas cidades. E o conselho que nós damos é para que haja ao contrário, em 2023 esteja longe das cidades. 2023? É uma referência que é baseado nas ações da ONU, né? Que a ONU alega que vai acabar com a fome, com o pobre em 2023. 2030. 2030, isso, desculpa. Ou seja, vai acabar com a fome ou com o pobre, né? Essa é a pergunta, né? Com a pobreza então, ou com o pobre? há movimentações muito grandes voltadas para as pessoas mais humildes, isso é perceptível, isso é muito claro, você vê no mundo inteiro, e essas pessoas acabam servindo de massa de manobra para se autoflagelar. Ou seja, essa viagem, por exemplo, como comentou o Rubens, é uma viagem de morte. As pessoas vão morrendo no caminho, nos barcos e etc. E tal. E quando chega nas cidades, são tratados como o povo que não merece atenção, são tratados... A imigração é tratada com desdém, desapreço por todo o mundo, né? O Rubens, tem muitos Illuminati no Brasil? Tem, não exatamente das famílias, mas vamos dizer agentes desse pessoal, porque as famílias não estão no Brasil. Você tem na Europa, você tem no Oriente Médio, você tem nos Estados Unidos, né? Você tem famílias Illuminati espalhadas pelo mundo, mas no Brasil eu não tenho informação de que tenha parte dessa família aqui. Você tem, vamos dizer, ligações. Fundações, né? Fundação Rockefeller, por exemplo. A Fundação Rockefeller tem aqui em São Paulo, mas é fundação. Agora, você tem famílias ligadas ao Fernando Henrique Cardoso, que é ligada ao Clube de Roma. A família do Rockefeller, que faleceu agora recentemente, o David Rockefeller. Então você tem laços familiares. Tem laços familiares. Exato. Né? Diga, Levi, tem perguntas? Não, era só para abrir um parêntese sobre essa questão que ele falou da revolução tecnológica, que é a 4.0, que muita gente fala assim, mas eu não sou tão dependente da tecnologia assim, nem tenho tanto acesso. Mas se você for olhar a questão da inteligência artificial, que já está presente em vários equipamentos hoje em dia, que você usa, até mesmo nem sabe que tem, você já está inserido nessa revolução também. Verdade. Você passa a ser dependente dela, né? Muito. Perfeito. Principalmente da tecnologia, hoje todo mundo é dependente. Gente, vamos esclarecer mais um pouquinho, fazer um ping-pong de perguntas para a gente aprender um pouco com você, Rubens. Quais são as seitas secretas que apoiam a NOM? Nova Ordem Mundial? Eu penso que a maçonaria sempre canalizou todo tipo de feito social, mudança social, transformação social ao longo da história mundial e também, claro, da brasileira, né? Da nossa história. E a maçonaria certamente está por detrás. Maçonaria. Eu penso que é a principal. A principal.
Então você quer dizer que somos manipulados por uma força superior? Uma força superior e oculta, aquela que obrigou o Jânio Quadros a renunciar. Lembra que ele falava? Forças ocultas terríveis me obrigaram a renunciar. Isso é o poder oculto. É o poder de fora, porque foi um presidente eleito, ele fez aquela varre, vassourinha, aquela coisa toda, caiu no gosto popular. Mas tem uma pressão, é uma pressão, é um domínio, é uma coisa escolha de presidência. Os presidentes que concorreram agora, claro que os 2 de ponta ou 3 foram escolhidos por eles. Não tem como. Mas são altos cargos só na política ou em outras áreas também? Principalmente na política, porque a política prepara o que eu chamo de software. Ela prepara o driver, que são as leis para poder receber essas empresas de fora. São elas que mandam no Brasil, a verdade é essa. As empresas internacionais. Tem alguma coisa que preocupa você ou tem alguma coisa que você poderia dizer assim, olha, isso para mim é a base-chave? Hoje o que me preocupa mais é a atitude da população. A população ela está totalmente despreparada para conviver com uma calamidade ou com um caos. E quando isso ocorrer, eu quero estar bem longe, Nani. Eu digo o seguinte, o conhecimento ele é um desvio na estrada do agora é tarde. É ruim ser pego de surpresa e dizer, poxa, se eu soubesse antes. Então nós temos analisado a fundo todas as informações do jornal, da mídia nacional e internacional e somado, feito uma equação e chegamos às conclusões. Mas Rubens, tem um lugar? Tem como ir para onde ir? Tem, mas é uma coisa que tem um eu não diria em rede nacional onde ir, Nani. Não, mas assim, tem? Eu quero saber se tem. Porque se tiver, o local já não fica apropriado, porque não pode ter muita gente. Sim, mas existe, então, opções? Existe. Existem locais, inclusive, vamos dizer, de nível elevado, para quem tem muita grana e tem condição, inclusive, de fazer bunkers. Inclusive, nós conhecemos pessoas que fabricam bunkers. O que é bunkers? O bunker é uma casa ou uma pequena cidade debaixo do chão. Abrigo debaixo da terra, muitos metros abaixo da terra. Foi usado bastante na Segunda Guerra Mundial. Deve ter visto. Foi utilizado bastante na Segunda Guerra Mundial. E hoje no Brasil existe uma acentuada movimentação das empresas especializadas em construção de bunker, fazendo bunker para quem pode pagar um bunker. E estão trabalhando muito, hein? E trabalham Temos muito. Informações que e tem locais específicos também para isso. Vocês acham, então, vocês podem me dizer que acham que a meta principal dos Illuminati é unificar todos os governos mundiais? Exatamente. Eles vão eleger um cara que vai ser chamado por eles de General Supremo. O mundo conhece como Anticristo da Bíblia, entende? Ele vai exigir uma religião única, um idioma único, uma moeda corrente única e um governo único mundial. Olha, eu preciso me falar sobre isso já. Nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta neste assunto. Beleza. Combinado? A gente volta já já. Voltamos, Brasil! E com meus convidados agora na mesa aqui no Chá da Tarde, mas o papo continua muito sério. A gente está falando hoje, eu tenho o prazer de receber o Rubens e o Silvio aqui. Nós estamos falando sobre os Illuminati, tá? Então, para você que está em casa, quiser mandar uma pergunta, aproveita e manda para o Levi Fernandes esclarecer alguma dúvida. Claro que todo mundo tem 1 milhão de dúvidas, né? 25786000, você fala ao vivo. 953970461, pode fazer sua pergunta. Mas antes... Saindo dos Illuminati, eu vou pôr uma doçura, viu, gente? Vou falar para vocês, o Chocolate Pão, que é uma empresa 100% brasileira, que há mais de 80 anos, presta atenção. Vai, Jorge Guerra, sei que você tá de olho, mas a pãozinha pode comer à vontade. Siga o site aqui, gente, ó, chocolatepão.com.br. Você vai descobrir todos os lançamentos, as novidades, tudo uma delícia. Rubens, enquanto eles comem ali a pã, a nossa balinha, nós vamos voltar na nossa pergunta que a gente parou quando a gente foi pro intervalo. Certo. Anticristo, o que isso quer dizer? Você disse que poderia ser... para as pessoas que se comparam muito? Hoje você faz uma análise, um paralelo do que você acompanha pela mídia, dos fatos que ocorrem no mundo, com o que você lê nas escrituras, Nani, você se espanta, viu? No meu caso, eu não sou religioso, eu não pratico nenhuma religião, embora conheça bastante das escrituras e respeite. Então eu vejo uma semelhança muito grande com profecias de Daniel, do livro de Daniel, uma semelhança com cartas de Tessalonicenses que o apóstolo Paulo escreveu, com Apocalipse, principalmente, é claro. É muito grande esse momento que nós estamos vivendo. É uma semelhança muito grande. Você acha que nessa decisão, por exemplo, os Illuminati, a gente vai todo mundo acabar ficando nas mãos deste poder oculto, deste poder secreto? E qual o fim para tudo isso? Eu penso o seguinte, na verdade, esse pessoal que domina o nosso planeta, né, e pensa em um domínio mais tranquilo, não quer tanta gente. Eles devem manter 500 milhões de habitantes na Terra. Isso eles escreveram num local chamado Placas Guias da Geórgia. E eu penso que a partir daí passa a dominar as pessoas por conta de reconhecimento facial, por conta de internet das coisas, por conta dessa tecnologia moderna com muito mais facilidade para poder exercer o que eles
tanto desejam, que é entregar o mundo para esse cidadão, para essa pessoa, esse general supremo. E aí todo mundo acata essa mesma ordem, vira uma coisa unificada entre eles, o poder se espalha por 13 famílias, dominam o mundo. Já dominam com certa dificuldade, mas o que eles querem é compartilhar o mundo com menos pessoas. Por isso começaram a usar, a partir de 2000 para cá, esses termos como desenvolvimento sustentável, né? E esses encontros que eles fazem em Copenhague, fizeram a Eco 92 no Rio de Janeiro, fizeram agora o Acordo de Paris. Então eles vêm trabalhando muito a cabeça das pessoas nisso, até para depois poder dizer, nós tentamos tudo que podíamos para salvar o planeta, mas não conseguimos salvar. E qual é o objetivo, a meta? No que você pensa Dividir que você e conquistar. sabe? Dividir e conquistar. Hoje a gente vê isso, né? Os negros contra os gays, contra os machistas, criaram-se vários grupos e você dividindo as pessoas, você conquista com maior facilidade. Entendeu? Isso é muito claro, né? Os Illuminati não suportam negros. Os Illuminati odeiam pobres. São a enfraquecer, então. Exatamente. Então, todo o plano... Nós somos uma cópia meia mal feita dos Estados Unidos. Né? Obama, Lula, Trump, Bolsonaro. Percebeu a semelhança? Quer dizer que o Obama era esquerda? Esquisito, né? Mas ele era esquerda. Quer dizer que o Trump é direita, extrema direita. E o Bolsonaro também. Tudo isso é proposital. É para dividir. É para ter grupos apoiando. Você vê na internet as pessoas brigando por causa de uma pessoa que eles nem sabem quem é. Uma pessoa que tem meia dúzia de ideias. A contrapartida, o outro se faz de santo, sendo que o líder dele está preso. Então, olha as opções que você tem. Nenhuma. Gente, mas isso aí é combinado, é acertado, é escolhido, é conversado, se faz parte desse grupo dos Illuminati, são chamados, são escolhidos. Como que a gente, para a gente tentar entender? Então, estamos próximos de janeiro. Em janeiro ocorre um encontro em Davos, da elite global, chamado exatamente como elite global. Eles não têm mais pudor. A mídia coloca como elite global. Verdade. Então, o que era a teoria da conspiração passa a ser uma realidade incontestável, né? E você tem o grupo Bilderberg, que se reúne em junho, julho, por aí assim. Também um grupo de pessoas milionárias decidindo o futuro da gente. E ainda tem o Clube de Roma, do qual o Fernando Henrique faz parte. Ele levou o Lula lá. Levou o Lula lá. De mão dada, levou lá para o Clube de Roma. Tem um cara chamado Garneiro, que era ligado à Vênus Platinada, que comanda o Brasil aí, essa rede esgoto que eu chamo e assumo. Estou falando aqui é o Rubens, eu assumo, rede esgoto. Acho que é o câncer do Brasil. E foi levado pelo Garneiro, que era assim com eles, depois virou arqui-inimigo da Globo. O Lula foi levado pelo Fernando Henrique para fechar com David Rockefeller, lá na fazenda dele, aqui no centro-oeste brasileiro, no Pantanal, na época. Então, a aproximação do Lula com esse pessoal foi feita pelo próprio Fernando Henrique Cardoso. Mas e aí? Agora, como o Rubens sabe disso, alguns jornalistas não podem falar isso em público, aí jogam para o maluco qualquer falar e eu fico apenas como um cachorro latindo no quintal. Ninguém me ouve, ninguém dá crédito. Mas que eu falo, falo. E como que a gente perseguição. E como que a gente sofre perseguição? Demais. E como que a gente pode ficar sabendo, aprendendo e entendendo um pouco mais dos Illuminati? Você tem algum blog, algum site, alguma rede que as pessoas podem acessar para entender? Nós temos um canal chamado Verdade Oculta, baseado naquele texto que diz não há nada oculto que não haja de ser revelado. O canal tem 380 mil inscritos. Temos o site... Qual é o site? O site é o verdadeoculta.com.br. E o canal é Verdade Oculta, né? Tudo junto, no YouTube. Tudo no YouTube? O site é um site separado, onde eu tenho vários artigos também, né? Tipo um blog. E o canal é no YouTube, Verdade Oculta, por enquanto deixarem. Estão apertando o cerco porque acusam de fake news, acusam de outros, para poder tentar tirar, para tentar limar. E você, Silvio, tem alguma rede? Eu sou apresentador do programa Leilão na TV, que eu falo sobre leilões, como é que funciona, leilão de imóveis, de casa, tal, mas eu tenho a minha paixão pelo meu amigo aqui, que eu dou suporte para ele como jornalista. Mas a minha praia mesmo são leilões, né? Falar de leilões de imóveis, trabalhei com a Caixa 8 anos. Então, quem tiver interesse, é só entrar no @leilão na TV, acha minhas redes fáceis, tranquila lá, para entender. Viu, gente? Gratidão a vocês por terem vindo aqui esclarecer tanto pra gente. Agradecemos o espaço. Levi_Fernandes, Nani Venâncio Oficial. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Beijo no coração. E 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz, muita luz para todo mundo. Tchau.